Bom, qual que é o próximo passo agora? Seria interessante a gente colocar todo esse desenvolvimento que a gente fez em relação ao problema de despacho hidrotérmico, problema de otimização, dentro de uma função. Rapidamente aqui eu vou só relembrar como que a gente constrói uma função em Python. Digamos que eu queira criar uma função soma de dois números, a e b. É só você usar def, o nome da função, que no caso aqui eu escolhi soma, e aqui os parâmetros. Então eu vou escrever, por exemplo, print a mais b. Muito bem, está pronto. Se eu quiser utilizar, então na hora que eu executo, né, não aparece absolutamente nada, porque a gente não chamou a função. Agora eu posso fazer assim, né? Soma 1,5, por exemplo. Ele vai chamar a função e imprimir o resultado lá, 6. Alternativamente, ao invés de imprimir, eu poderia usar o return. Return a mais b. E aqui eu teria que fazer resultado igual a soma 1,5. Dessa forma, não imprimiu nada, né? Porque eu não solicitei que houvesse a impressão. Mas aqui no resultado, a gente já tem o valor 6. Só você passar o mouse aqui que a gente consegue ver. Se eu quisesse imprimir, é só print resultado. Portanto, o que nós vamos querer fazer é criar uma função, por exemplo, de despacho. E a gente vai passar como parâmetro dessa função de despacho o nosso sistema e também o volume inicial e a afluência. Então, para cada condição de volume inicial e afluência, o problema de despacho vai ser resolvido e a gente vai ter como saída dessa função os resultados, né, os valores das variáveis de otimização. Vamos lá. Vamos chamar a nossa função de despacho. Ela vai receber 3 parâmetros. Um parâmetro é o sistema, com todos os dados. Aí a gente vê a importância da gente ter utilizado o dicionário. Todos os dados das usinas, térmicas, hidráulicas, déficit, carga, tudo vai estar contido nesse dicionário. E eu preciso do volume inicial e da afluência. Vamos apagar o restante aqui. O que eu vou fazer? Eu vou copiar os códigos que a gente já desenvolveu. Então esse aqui é o primeiro deles. Vamos copiá-lo. Então Ctrl C. E aqui Ctrl V. Observe que o indentamento aqui não foi respeitado, né? Então a gente vai ter que marcar todo o código e dar um tab. Automaticamente tudo vai ser direcionado para o escopo da nossa função. E essa parte aqui também de adicionar as bibliotecas, vamos colocar aqui antes da chamada da função. Vou colocar aqui por fora. Falta aquele trecho que a gente colocou num bloco separado, né? Que foi o trecho de resolver o problema e imprimir as variáveis. Então nós vamos copiar também, novamente. Ctrl C. Ctrl V. Vamos novamente dar um tab. Pronto. E essa parte também de importar o OP do CVX Modeling, eu vou colocar antes da chamada da função. Pronto. Vamos tirar essas linhas em branco. Se eu rodar esse trecho aqui, aparentemente não vai acontecer nada. Não vai ocorrer nenhum erro, não vai acontecer nada. Porque somente a função foi definida. Agora, se eu criar... Aí faltou fazer um negócio aqui, né? Que a gente não precisa de, obviamente, definir aqui o VI e o EFL. Porque agora eles estão chegando através de parâmetros da função. Aí eu vou apagar essas duas linhas aqui. No entanto, vou rodar novamente. A função foi definida, no entanto, ela não foi chamada. Agora, se aqui a gente inserir um bloco de código a mais e chamar a função despacho sistema
60, 11. Ou seja, o armazenamento inicial de 60 e a fluência de 11. Ele vai resolver o problema e vai imprimir aqui o resultado. Agora fica fácil. Se eu trocar aqui para 20,11, a gente vai fazer o despacho agora sob novas condições iniciais. Eu achei estranho aqui, ó, porque era para a térmica 1 ter despachado 15, né, que é a capacidade máxima dela. Aí eu identifiquei um pequeno errinho no nosso programa, porque na hora que a gente foi especificar aqui o limite máximo da térmica, eu esqueci de colocar aqui, ó, o índice I. Aí esse foi um pequeno erro que está sendo corrigido agora. Você define novamente a função e agora na hora que eu rodo, olha o que acontece. Beleza, aí a primeira térmica aqui está gerando agora os 15 megawatts. Então a gente pode fazer diferentes exercícios, né? Colocar o volume inicial com 100. Aí você agora vê que o custo é praticamente igual a zero. A gente pode mexer na fluência e assim por diante. Então agora o problema de despacho ele ficou todo contido em uma única função. Com isso a gente pode apagar esses blocos de código aqui de cima, né? Então, por exemplo, esse primeiro bloco aqui pode ser eliminado, que agora ele foi incorporado para a função. Mesmo esse bloco de texto aqui, também ele pode ser eliminado, né? Esse aqui também pode ser eliminado. Opa, não, esse não. Esse aqui pode ser eliminado, né? E vamos acertar só o comentário da função aqui, né? Criação. Vamos acertar aqui, né? Para o programa ficar bem comentado. Vou colocar assim: criação de uma função para o despacho hidrotérmico. Beleza, né? Então agora a gente já tem o modelo de otimização. Aqui a gente tem uma função e a partir de agora a gente vai ter que criar uma alternativa inteligente de chamar essa função diversas vezes de acordo com a característica, né, de acordo com o fluxograma da PDE. Beleza. Antes da gente seguir com o nosso programa, eu gostaria de apresentar a vocês uma ferramenta de uma biblioteca chamada ITER-Tools. Portanto, a partir da ITER-Tools, from ITER-Tools, que é uma biblioteca muito interessante, que ela consegue fazer permutação, combinação, com repetição, sem repetição. E aí eu vou colocar aqui, import, um comando muito legal que é o product. Olha o que o product é capaz de fazer. Digamos que eu esteja trabalhando com 2 usinas hidrelétricas. E aí eu queira criar as minhas discretizações. Aí eu vou usar o product. Eu quero trabalhar com 3 discretizações em cada usina. Aí eu vou colocar 0, 50 e 100. E aí, como são 2 usinas, então a gente percebe que isso aqui vai entrar o número de usinas. Print discretizações. Vamos ver o que vai acontecer. Opa, aqui tem que usar uma diretiva aqui, repeat igual a 2. Beleza. Na hora que a gente imprimiu, a gente percebe que discretizações, na realidade, é um objeto do ITER-Tools. Para a gente percorrer cada elemento desse, que na realidade isso é um iterator que chama, a gente precisa percorrer usando um comando for. Aí eu vou chamar for discretização em discretizações. Ou seja, discretizações é um iterator com todas as possibilidades possíveis e aqui eu vou pegando cada uma delas. E eu vou imprimir aqui, ó, print discretização. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá. Olha bem, 0, 0, 0, 50, 0, 100, 50, 0, 50, 50, 50, 100 e assim por diante. Ele fez todas as combinações possíveis para o caso em que eu estiver trabalhando com 2 usinas. Se eu tivesse com 3 usinas, olha bem, ele faz todas as combinações possíveis. Se eu tiver, obviamente, com uma usina, eu só vou ter o 0, 50 e 100.
Isso é importante para o caso da gente, lá na frente, generalizar o nosso programa. Se eu estiver trabalhando aqui com 4 discretizações, ou melhor, 5 discretizações, ele vai fazer as combinações possíveis aqui para o caso de uma usina. Se eu tivesse 2 usinas, olha bem, ele faz todas as combinações possíveis, né? Se eu quisesse acessar individualmente o volume de cada uma das usinas, era só fazer isso aqui. Discretização 0 e discretização 1. É importante eu mostrar para vocês essa ferramenta porque isso vai ser fundamental na hora da gente construir os laços, né, que vão gerar aquela tabela que a gente mostrou na aula passada. Então esse comando vai ser especialmente importante. Excelente! Outro ponto importante é como fazer para gerar esse vetor aqui automaticamente. Aqui, por exemplo, eu estou trabalhando com 5 discretizações. Lá na aula passada, a gente trabalhou com 3 discretizações. Vamos lembrar do vetor de discretizações da aula passada. Era 0, 50 e 100. Qual o tamanho do passo que eu estou utilizando aqui entre uma discretização e outra? 50. Como que a gente pode calcular isso automaticamente em função do número de discretizações? Vamos ver se essa continha aqui vai dar certa. O passo vai ser igual a 100, que é o número máximo que eu desejo, dividido por número de discretizações. Aonde que eu encontro esse número de discretizações? Dentro do meu sistema, na posição DGER. Dentro do DGER, que é um dicionário de dados, a gente tinha lá uma outra posição que é chamada NRDISC. Se eu dividir 100 por NRDISC, será que dá certo? Vamos rodar aqui. Deixa eu ver quanto que está o valor desse passo aqui. Só passar o mouse aqui em cima, lá, 33,33. Não é o que eu quero, né? Porque o passo é 50. Então, se você pegar o número de discretizações e diminuir 1, vai dar certinho. Olha bem. Vamos passar aqui? 50. Tá certo? Se o número de discretizações fosse 5, igual está aqui embaixo, o que ia acontecer? 100 por 5 menos 1, 100 por 4, dá 25, que é justamente o tamanho do passo que está aqui. Agora, eu gostaria de gerar esse vetor ou essa lista automaticamente. Eu vou fazer uso de um recurso, de uma biblioteca do Python chamada NumPy. Essa biblioteca é extremamente importante, é utilizada na maior parte dos programas, porque ela tem recursos de funções matemáticas, operação com matrizes, inversão de matrizes, entre outras funcionalidades. Normalmente a gente dá um apelido para a biblioteca NumPy, porque toda hora que eu for utilizar algum comando, alguma classe da biblioteca, a gente tem que colocar NumPy ponto. Para evitar ficar digitando essa palavra, a gente normalmente faz uma abreviatura aqui e utiliza apenas NP. Eu vou utilizar um comando chamado arrange. Vamos colocar aqui lista igual a np.arrange. E aí, o primeiro elemento da lista vai ser 0 e o último elemento 100. Só que esse último elemento é exclusivo. E o passo é o que a gente acabou de calcular, vai ser o 50. Vamos rodar e ver o que vai acontecer. Para eu imprimir essa lista, é só eu colocar print lista. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, apareceu 0 e 50, justamente porque o último elemento ele é exclusivo. Para eu fazer aparecer o 100, é só eu, por exemplo, somar passo aqui no último elemento. Vamos ver o que vai acontecer? Olha lá, 0, 50 e 100. O que a gente pode fazer? Eu vou copiar justamente esse trecho de código aqui para dentro do meu product, que agora automaticamente as discretizações vão ser calculadas. Vamos ver se vai dar certo. Só rodar novamente. Como são 3 discretizações, ele já imprimiu aqui para mim todas as combinações possíveis, né? 0, 0, 0, 50, 0, 100 até a última 100 e 100. Isso porque eu estou considerando 2 usinas. Se eu colocar uma usina apenas, aí aqui eu vou ter que tirar essa... Não tem sentido imprimir o valor das 2 usinas, né? Imprimir só de uma. Mando rodar novamente. Aí aparece o valor correto, 0, 50 e 100. Ou seja, a partir da classe sistema que a gente definiu, que tem todas as diretivas, né?
do caso que a gente quer rodar, eu automaticamente já gero as discretizações necessárias. Bom, agora a gente está em condições de fazer uma sequência de for, ou laços, ou loops aninhados, de forma a gerar automaticamente todos os problemas de despacho hidrotérmico a serem resolvidos pela função despacho que a gente acabou de criar. Inicialmente, eu vou resgatar aqui duas variáveis que foram criadas anteriormente, referentes ao número de usinas hidrelétricas e número de usinas termoelétricas. Como essas variáveis ficaram dentro da função despacho, elas ficaram apenas no escopo da função. A gente não consegue acessar o valor dessas variáveis do lado de fora. E a gente precisa, por exemplo, da variável num-HE, que é o número de usinas hidrelétricas, para poder definir as combinações de discretizações entre as usinas. Eu substituí ali o 1 por num-HE. Beleza. Agora, como é que vai funcionar a sequência de laços que nós vamos implementar? Inicialmente, a gente tem um laço, que é o mais externo, correspondente aos estágios. Vou fazer for est in np arrange. Aí a gente sempre sai do último estágio, que está armazenado dentro do meu dicionário sistema dger e por sua vez nr est, em direção ao primeiro estágio. Eu coloco vírgula 0 e aqui o passo, que vai ser menos 1. E aí vamos imprimir essa variável de controle aqui do laço, que é est. Olha bem, imprimiu lá o 3, 2, 1. Dentro desse laço, para cada estágio, a gente tem que percorrer todas as discretizações. Aí a gente vai fazer assim, da seguinte forma: for discretização em discretizações. E aí eu vou imprimir as duas informações aqui, né? O est e a discretização. Vamos ver o que acontece? Opa, olha o indentamento, a importância do indentamento. Agora sim. Beleza, ele imprimiu 3,0, 3,50, 3,100. Só que era para ter impresso 2,0, 2,50, 2,100. Por que que isso ocorreu? Porque o discretizações é um iterator. Então a gente criou o 0, o 50 e o 100. Um iterator funciona da seguinte forma: na primeira vez que você acessa, ele vai capturar o 0 e passar o ponteiro para o próximo. Aí você pega o 50 e passa o ponteiro para o próximo. Depois você pega o 100 e vai para o final da lista. Como na hora que a gente passou para o próximo estágio já estava no final da lista do iterator, aí ele não tinha mais iteração a fazer. Por isso é interessante a gente usar esse comando aqui. Eu vou transformar um iterator numa lista. É só fazer discretizações igual a list discretizações. Agora vai dar certo, porque o discretizações ele deixa de ser um iterator gerado pelo comando product e passa a ser uma lista. Então agora vai dar certinho, tá vendo? No estágio 3, discretização 0, estágio 3, discretização 50, estágio 3, discretização 100 e assim sucessivamente até a última análise a ser realizada. Bom, vamos aumentar o zoom um pouquinho aqui. Agora é interessante a gente pensar no caso em que existe mais de uma usina. Eu tenho que gerar o volume armazenado no reservatório em função das minhas discretizações. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma lista vazia que contém o volume inicial. E eu vou incluindo os volumes iniciais nessa lista vazia, conforme for o número de usinas. Novamente eu vou usar o enumerate, for i, use, in, enumerate. E onde que está a minha lista de usina? Dentro do dicionário sistema. E aí, o que a gente faz? vi.append, vamos colocar o volume útil, né? Como é que a gente calcula esse volume útil? Vai ser a minha use vmin mais um percentual do volume útil. Aí eu vou ter que fazer use vmax menos use
Vmin vezes a minha discretização. É só pegar discretização na posição I. Sem esquecer, né, obviamente, de dividir por 100. Beleza. Vamos imprimir essas informações agora. O que eu tenho? O print, o iest, o discretização e o VI. Pronto. Opa, fechei o parênteses aqui no lugar errado. Tem que ser um aqui. Aqui está errado. Então, olha bem. Eu tenho o use vmin mais, aí nesse parênteses aqui, né, a gente tem o vmax menos vmin, que é o volume útil, e multiplico pela discretização dividido por 100, porque é um valor percentual. E aí a gente vai ver corretamente os valores aqui, né? Então, no estágio 3, 0%, que equivale a 20 hectômetros cúbicos. Ainda no estágio 3, 50%, que equivale a 60 hectômetros cúbicos. Estágio 3, 100%, que equivale a 100 hectômetros cúbicos. Depois tudo isso se repete. Beleza, estamos caminhando bem. Agora tem como a gente fazer o nosso terceiro laço alinhado, que é dos cenários. Vamos chamar aqui for i100 in, novamente, np, arrange. Agora eu vou partir do 0 até sistema, na posição, estou usando o dicionário sistema, na posição dger. Dger é um dicionário dos dados gerais do sistema, e agora dentro desse dicionário eu vou pegar nr100. Agora eu vou imprimir print iest discretização VI e 100. Vamos ver se vai dar certo. Faltou só fechar um parênteses aqui do np arrange. Fecha o parênteses. Pronto. Olha lá. Estágio 3, discretização 0%, 20 hectômetros cúbicos, cenário 0. Pessimista, por exemplo. Estágio 3, discretização 0 ou 20 hectômetros cúbicos, cenário 1. E assim por diante. Ó. Estágio 3, 50%, 60 hectômetros cúbicos, cenário 0. Estágio 3, 50%, 60 hectômetros cúbicos, cenário 1. E assim por diante, a gente tem todos os problemas que devem ser resolvidos. Então estamos próximos do ponto em que a gente pode iniciar a chamada da função despacho. Antes da gente chamar a função despacho, está faltando apenas a gente preparar o vetor de afluência, já imaginando no caso que a gente pode ter mais de uma usina. E a gente vai fazer de forma muito simples isso aí, né? Vamos criar uma lista vazia. Essa lista no final ela vai ter tantos elementos quantas forem as usinas hidrelétricas. Novamente eu vou fazer um enumerate passando por todas as usinas. Lembrando que a lista de usinas está dentro do meu dicionário sistema, o HE. E aqui eu vou dar um append no vetor AFL, na hora que eu passar pela primeira usina. Qual que é a afluência da primeira usina? Vai ser use AFL. A gente tem que lembrar que esse AFL ele é uma matrizinha que ele tem nas linhas o estágio. Aí eu vou colocar aqui iest. E na coluna ele tem o cenário. Então iest e 100. Basta fazer isso. Aqui vai acontecer um pequeno probleminha, porque se a gente perceber, o iest ele começa no 3 e vai até o 1. A gente lembra que as matrizes no Python são acessadas do 0 até a sua dimensão menos 1. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Colocar um menos 1. Esse problema não acontece no cenário, que a gente está vendo aqui, que o cenário já está nesse formato, ó, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Beleza? E aí, vamos jogar esse print aqui para baixo. Ó. Vamos imprimir também o AFL.
Vamos ver se vai funcionar a FL. Aonde que está o erro? Aqui, né? Porque na hora que eu fui apontar a posição dentro do dicionário, eu esqueci das aspas e também o nome correto do campo não é AFL com maiúsculo, né? Só o A maiúsculo, AFL. Beleza, né? Então agora a gente consegue ver as nossas afluências, né? O otimista e o cenário 0 e o cenário 1, né, já foram transcritos aqui em hectômetros cúbicos corretamente. Excelente! Então agora a gente tem como chamar a nossa função de despacho. Vou copiar esse trechinho que estava aqui em cima, que a gente já tinha deixado preparado. E agora ele vai entrar dentro do meu laço. Então vai ser despacho. Sistema, né? Quem que são os parâmetros? VI e AFL. Agora esses parâmetros vão variar aqui dentro. Eu vou resolvendo o problema de despacho de forma iterativa. O único ajustezinho que eu tenho que fazer é que tanto o VI quanto o AFL, lá na minha função, a gente está imaginando que a gente está recebendo como valores escalares e agora pode ser vetor, se eu tiver mais de uma usina. Então o que a gente tem que fazer? Onde que a gente usa ele dentro da função despacho? Tanto o VI quanto o AFL. Justamente aqui, né? Então vou colocar o índicezinho da minha usina. Vai ser VI e AFL-I. Somente isso. Aí tem uma dica interessante aqui, que por algum motivo ocorre um erro se a gente deixar o VI e o AFL-I, se eu acessar diretamente a posição de uma lista. Mas se a gente colocar aqui float, VI e float, AFL-I, o problema vai ser resolvido. Algum problema é quando essas constantes aqui, que vai fazer parte da equação, vêm de uma lista, se você colocar diretamente assim, ocorre um erro. Mas se você usar o float, ele transforma aquilo no escalar e isso não acontece. Então agora, para que essa função, né, ela seja atualizada, eu preciso rodar esse bloco aqui. Só fazer isso, a função já foi atualizada. Aí agora eu posso vir aqui na parte final do meu programa, onde a função efetivamente é chamada, aí eu posso rodar esse bloco. Aí olha bem, aqui embaixo foi impresso, a gente consegue ver todos os estágios e o resultado do problema de despacho. Vamos voltar lá para o início. Olha bem, o primeiro problema foi esse aqui. Estágio 3, 20 hectômetros cúbicos e 20 hectômetros cúbicos de volume inicial e 15 hectômetros cúbicos de afluência. Então esse é a usina começando vazia, né? Então teve um alto custo de operação. A gente tem o volume final da usina, volume turbinado, volume vertido, as duas térmicas, né? A primeira despachada com 15, a primeira despachada com 15 megawatts médios, a segunda com 10 megawatts médios. Mesmo assim houve a necessidade de déficit. A gente tem o valor da água aqui que obviamente é altíssimo. A gente consegue ver também o custo marginal de operação. Logo depois a gente passa para o segundo cenário. Esse é o cenário pessimista. De novo, 20 hectômetros cúbicos de volume inicial, ainda no estágio 3. E a gente tem o resultado do problema de otimização. E assim por diante, né? Só que a gente tem um detalhe que é o seguinte. Nos meses aqui 2 e 1, a gente não tem a função de custo futuro. Isso é uma coisa que a gente vai ter que implementar ainda. Vamos analisar esse primeiro problema de despacho que foi resolvido. A gente está partindo de um armazenamento inicial de 20 hectômetros cúbicos. Então não existe água disponível no reservatório para turbinamento. No entanto, ao longo do mês, chegam 15 hectômetros cúbicos que são turbinados. A gente confirma isso através do valor dessa variável de decisão aqui. Olha bem, turbinado 15 hectômetros cúbicos. Esses 15 vão ser ponderados pela produtibilidade da usina. Então eles vão resultar em 14,25 megawatts médios. Além disso, vai ocorrer a geração de 15 megawatts médios na térmica 1 e de 10 megawatts médios na térmica 2. E vai existir um déficit de 10, aqui está 0,8, só que é por causa dessa impressão aqui que ela foi truncada, mas na realidade esse déficit é de 10,75.
Depois tem formas da gente imprimir esse valor aqui sem ser no formato científico. Quando você soma, a gente vai encontrar exatamente os 50 megawatts médios correspondentes à nossa carga. Quando você multiplica a térmica 1 pelo seu custo de operação, que é 10, a térmica 2 pelo seu custo de operação, que é 25, e o déficit pelo custo de déficit, que é 500, a gente vai encontrar esses valores aqui: 150, 250 e 5.375. Quando você soma todos eles, a gente vai encontrar 5.775. Esse aqui é o valor da minha FOB, da função objetivo. A gente pode observar que esse aqui foi o valor impresso. Obviamente, notando que houve um arredondamento ali, né? Na hora que você vai escrever no formato científico, imprimiu 5,78. A gente percebe que o nosso problema de despacho hidrotérmico está sendo resolvido de forma apropriada. Então vamos recapitular a dinâmica que deve ser estabelecida no estágio 3. Primeiro a gente pega uma discretização, por exemplo, 20 hectômetros cúbicos, calcula cenário pessimista, cenário otimista. Depois a segunda discretização, 60 hectômetros cúbicos, cenário pessimista e otimista. E por fim, a discretização 100 hectômetros cúbicos, cenário otimista e pessimista. Para cada discretização, para a gente poder calcular o ponto que vai compor a função de custo futuro, a gente deve computar a média dos dois cenários. Então, para uma discretização, você tem dois cenários, computa a média. Para a próxima, pega os dois cenários, computa a média. E para a última, você pega os dois cenários e computa a média. Para no final, a gente ter uma função desse tipo aqui. A gente precisa dos 3 pontos que vão compor a aproximação linear por partes. Voltando para o nosso programa, a gente percebe que essa impressão não é mais necessária. Essa impressão serve, né, para a gente poder acompanhar se o processo está sendo executado corretamente. Então, para a gente não perder o trabalho realizado, eu vou passar um novo parâmetro para a função despacho, chamado imprime, igual a false. Se eu passar imprime true, a impressão vai ser realizada. Se eu passar imprime false, a impressão não mais será realizada. Como eu estou acrescentando um parâmetro, eu vou ter que voltar lá na definição da função despacho, e aí eu vou ter que colocar esse parâmetro aqui, imprime. E aí, lá no bloco de impressão, que é no finalzinho da função, a partir dessa linha aqui, a gente simplesmente vai colocar if imprime. E vamos colocar todos os prints dentro do escopo aqui do comando if. Basta dar um tab. Eu vou recarregar a função e agora na hora que eu rodo, vocês vão perceber que a impressão não mais será realizada. Pode ver que ele está imprimindo apenas o resultado desse print aqui, que a gente pode até comentar também. Aí, beleza. Aí a gente não tem nenhuma impressão mais, embora a função despacho seja chamada aqui dentro dos nossos laços aninhados. O que a gente precisa fazer, então, é calcular uma média. E a média é para cada discretização. Então, antes da gente entrar no loop de cenários, eu inicializo uma variável média contendo o valor igual a 0. E na medida que os problemas de despacho vão sendo computados, eu tenho que acrescentar o custo total nessa variável média. Só que esse custo total ele foi calculado lá dentro do despacho. Então a gente precisa externar o resultado do problema de otimização. Para isso a gente vai ter que criar um dicionário lá dentro da função despacho que vai ser externado após a resolução de cada problema de otimização. Então por enquanto eu vou deixar comentado essa linha aqui para não causar nenhum erro. A gente pode rodar, né? Tá tudo funcionando. Mas então vamos lá para dentro da função despacho e verificar como a gente pode fazer para retornar, né, logo após a resolução do problema, um dicionário associado às variáveis de decisão do problema, o valor da FOB, multiplicadores de Lagrange, etc. O primeiro dicionário ele pode ser referente
a dados gerais. O que a gente tem aqui de dados gerais? Abre chaves. Primeira informação é o déficit. Então vamos colocar aqui déficit. 2 pontos. O que a gente vai armazenar nessa posição desse dicionário? Esse valor aqui, ó, déficit 0, que é uma variável de decisão, déficit 0, value. Outra informação importante, que também está associada ao sistema, né, não é a uma usina específica, é o CMO. Então, o CMO, ele está aqui, a gente tinha impresso ele, né? Ó, é esse cara que está aqui. Vamos aproveitar o que a gente já tinha feito. CMO. A gente não pode esquecer das vírgulas aqui, né? Vírgula. Uma outra informação em relação ao sistema é o valor da FOB, ou vamos chamar aqui de custo total, que é o FOB.value. Agora, a gente precisa armazenar os dados das usinas hidrelétricas primeiro. Vamos criar uma lista aqui, UHE, que vai ser uma lista vazia. Vou fazer um for e use e percorrer todas as usinas hidrelétricas através do comando enumerate. Enumerate sistema UHE. Então, o resultado ele é igual a um dicionário. O que a gente precisa das usinas? VF, 2 pontos, a gente tem aqui, né? VF e value. Mais o que? Volume turbinado. É só copiar aqui de baixo de novo. E volume vertido. 2 pontos. É só copiar aqui embaixo novamente. E uma última informação que a gente tem de cada usina hidrelétrica é o valor da água. Aí é só pegar o multiplicador de Lagrange novamente aqui. A gente vem CMA, custo marginal da água. Excelente. Esse resultado é referente a uma única usina hidrelétrica. O que a gente precisa fazer? Lista UHE.append resultado. Então, para tantas quantas forem as usinas hidrelétricas, a gente vai jogando nessa lista os resultados inerentes a elas. Vamos fazer a mesma coisa para as usinas térmicas. Então, lista UTE igual a uma lista vazia. For i use in enumerate, e eu vou percorrer todas as usinas termoelétricas. UTE. 2 pontos. Resultado. Qual o resultado que me interessa da usina hidrelétrica? Da usina termoelétrica? Só tem um, né? Que é a geração térmica. Geração térmica, 2 pontos. Aí aqui embaixo a gente já tem gt.value. Eu estou acessando o valor da variável de decisão. Eu só tenho essa informação da lista UTE. Beleza, né? Então agora eu tenho como compor o meu resultado. O meu resultado vai ser um dicionário de dados e ele vai ter um DGE, 2 pontos. A gente vai colocar o nosso DGE. Ele vai ter um HE, a gente vai colocar a lista UHE. E ele vai ter uma UTE e a gente vai colocar a lista UTE. Aqui faltou a gente usar o append, né? O append, lista UTE.append resultado. Pronto. Então, a gente vai ter num dicionário de dados todos os resultados do problema de otimização. Basta que na hora que eu chego no final da função, tomar cuidado só para não ficar dentro do escopo do if, a gente coloca return resultado. Pronto. Vamos executar, ver se não vai dar nenhum erro. Opa! Ele ficou fora da função, tá vendo? Eu tinha que ter dado um tabzinho a mais aqui.
Pronto. Aparentemente está tudo ok. Para eu acessar o resultado agora, é só eu fazer assim, né? Vamos colocar aqui resultado igual a despacho. Aí aquele dicionário ele vai ser retornado para essa variável aqui que está no meu programa principal. Vamos ver se vai dar algum erro. Aparentemente não deu erro nenhum. Mas agora, quem que vai ser o meu custo total? Nós já temos aqui, né? Vai ser resultado na posição DGR. E aí eu tenho que lembrar só o nome que eu dei aqui para a posição que está o custo total. Vamos voltar aqui. Mais um pouquinho. Custo total. Vou até copiar aqui. Ctrl C. Ctrl V. Quando eu saio do meu for de cenários, o que eu tenho que fazer? Média igual a média dividido pelo número de cenários. O número de cenários está aqui, né? Vou dar novamente um copy and paste aqui. Olha lá. Beleza. Vamos imprimir aqui a média. É só rodar. Opa, deu um errinho aqui porque eu esqueci que o DGER tem que ser com G maiúsculo. Na hora que eu rodo novamente. Ok. Uma coisa que eu achei estranho, né? Ele imprimiu aqui, pode ver que tem 3 valores aqui para o estágio 1, 3 valores para o estágio 2, 3 valores para o estágio 3, né? Na realidade aqui é o terceiro estágio, segundo estágio, primeiro estágio. Mas uma coisa que eu achei estranho é porque está no formato de lista, por causa desse colchete aqui. Mas por que está acontecendo isso? Que todos os valores das variáveis de decisão, na hora que você acessa esses valores, eles vêm em formato de lista. Aí para resolver isso, é relativamente simples. É só a gente colocar, toda vez que você vai acessar uma variável de decisão, você vem e coloca um índice 0 aqui. Aí vai ser realmente um escalar que vai retornar. Vamos ver aqui. Aqui. Aqui, 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 aqui. Deixa eu ver se tem mais algum lugar. DG, UTE, aqui. Vamos rodar. Beleza. Beleza. Excelente. Aí agora, quando eu rodo aqui, o que vai acontecer? Ah lá, não aparece valores escalares mais, tá certo? Não aparece lista mais. Todos aqui são valores escalares. Se a gente quiser dar uma olhadinha no resultado, né, de cada problema, é só a gente vir aqui e dar um print resultado. Aí para cada problema a gente vai acessar os dicionários que foram gerados, tá vendo? Então a gente percebe aqui que tem todas os resultados de cada problema detalhadamente aqui listados na saída, né, da função despacho. Mas eu vou tirar esse print daqui porque ele não nos interessa. Rodar novamente. O que eu estou interessado em fazer então? Um gráfico com esses 3 pontos aqui. Simplesmente isso. Vamos mostrar agora uma das maneiras da gente produzir gráficos em Python. É interessante importar essa biblioteca matplotlib, que tem realmente muitas funcionalidades, e dentro dessa biblioteca a gente tem uma classe especial que é o pyplot. E como a gente vai utilizar muito os comandos, os métodos associados a essa classe pyplot, a gente vai dar um apelido para ela que vai ser PLT. Muito bem. Então vamos fazer um gráfico bem simples aqui, né? Vamos imaginar que eu queira plotar. Eu simplesmente vou digitar PLT plot. E aí eu vou colocar aqui uma lista, 1, 2, 3. E aqui eu vou colocar o quadrado de cada um desses elementos. 1, 4 e 9. Se a gente fizer dessa forma, olha bem, já foi traçado o gráfico aqui, né? Se eu quiser colocar, por exemplo, esse gráfico em vermelho, com bolinhas, é só fazer desse jeito, tá certo? Se eu quiser colocar um título, né, é só colocar plt.title exemplo. E aí vai aparecer o
título do gráfico aqui, exemplo. Se eu quiser colocar um título para o eixo X, é só colocar, por exemplo, volume inicial em hectômetro cúbico. Fazendo desse jeito. Opa! Faltou o Lzinho aqui. Apareceu lá volume inicial em hectômetro cúbico. Se eu quiser dar um título para o eixo Y, label custo total em unidades monetárias. Fazendo dessa forma, apareceu os títulos e os pontos que geram o gráfico. Ao invés de usar desse jeito, eu poderia colocar aqui marker igual a D, por exemplo. Aí ele automaticamente ia usar o símbolo lá do diamond, né? Se eu quisesse colocar, por exemplo, a bolinha, é só colocar o O, né? Ele vai usar a bolinha. Se eu quiser especificar color igual a magenta, ele vai fazer o gráfico em magenta. Se a gente quiser gerar vários gráficos, eu posso fazer figure 1, depois eu copio a mesma coisa aqui, eu ponho figure 2. Ele vai gerar, opa, faltou o ponto, o PLT, plt.figure e plt.figure. Aí ele vai gerar lá dois gráficos iguais para nós. Então, isso é só em linhas gerais, né, como que a gente faz para traçar os gráficos. A gente vai agora incorporar esses conceitos lá no nosso programa. Eu vou matar esse bloco de código, que a gente usou isso aqui só para poder mostrar como é que funciona o Matplotlib. E aí, logo aqui no início do meu programa, né, no meu bloco que a gente realmente tá desenvolvendo, eu vou colocar import matplotlib.pyplot splt. Beleza. Aqui dentro do meu laço, a gente vai ter que começar a construir esses gráficos. Então, para cada estágio, a gente vai ter uma figura. Aí eu vou colocar logo aqui, figure est. E plt.figure est. Já vou colocar o título da figura, plt.title. Qual vai ser o título? Função de custo futuro estágio est. Beleza. plt.xtitle vai ser volume inicial em hectômetro cúbico. plt.ytitle custo total. Beleza. Vamos criar aqui uma lista para o eixo X. Vamos chamar aqui de eixo X, vai ser uma lista vazia, e o eixo Y, uma lista vazia. Para cada discretização, a gente vai ter que incrementar essa lista do eixo X, tá certo? Então o que eu vou fazer? Eixo X ponto append, eu vou colocar VI 0, que é o volume da usina 0. Quando eu termino de calcular a média, eu vou eliminar esse comando print aqui, aí eu vou colocar eixo X, eixo Y ponto append média. Beleza. Quando eu termino de fazer todas as minhas discretizações, o que a gente pode fazer? plt.plot. Eu vou colocar eixo X, eixo Y, marker igual a bolinha, o O, color igual a blue.
Vamos ver o que vai acontecer. Opa, o correto aqui não é xtitle, é xlabel. Só fazer essa correção, rodar novamente. Aí a gente tem a função de custo futuro aqui associada a cada um dos 3 estágios. Essa função aqui é a única correta, porque as funções do estágio 2 e do estágio 3, do estágio 1, ainda falta a gente, na hora que vai calcular esses pontinhos aqui, eu preciso calcular o efeito da função do estágio seguinte, que a gente não fez ainda. Mas então essa função aqui, do estágio 3, ela já está correta da forma como a gente fez lá na aula 1. Seria interessante só colocar uma unidade aqui no custo total. Então vamos colocar aqui custo total, vamos colocar aqui $1, que é unidades monetárias. Beleza. Olha que interessante, se eu chegar agora e colocar, pedir para fazer com número de fiscalizações igual a 10, por exemplo. Vou rodar novamente aqui. Vou rodar novamente o bloco da minha função e o bloco seguinte. Vamos ver o que vai acontecer. Olha bem, a gente tem uma função com uma precisão muito maior porque a gente usou mais discretizações. E a gente já percebe que o nosso programa, que a gente mexa com essas diferentes possibilidades. Variar o número de discretizações, variar o número de estágios, o número de usinas e assim por diante. Por exemplo, vamos mais uma vez aumentar o número de discretizações. É só a gente voltar aqui na parte de definição dos dados do problema e passar o número de discretizações aqui, por exemplo, para 30. Eu vou rodar esse bloco e vou rodar o bloco lá com o meu programa principal. Pronto. Olha bem, então a gente percebe que a função de custo futuro, ela se aproximou ainda mais da realidade. Ou seja, quanto maior for o número de discretizações, obviamente que o esforço computacional vai aumentar, porque eu vou estar resolvendo mais problemas de despacho hidrotérmico, mas eu vou conseguir uma aproximação mais efetiva da função de custo futuro. A função que foi gerada aqui no estágio 2, ela não está correta ainda. A gente vai fazer agora no próximo passo. Por quê? Na hora que eu resolvo cada problema de despacho hidrotérmico no estágio 2, eu tenho que estar olhando para essa função aqui que foi criada durante o estágio 3. Uma outra inconveniência que tem no nosso programa é que só tem sentido eu fazer essa função aqui bidimensional quando eu tenho uma usina hidrelétrica apenas. Porque se eu tiver 2 usinas hidrelétricas, essa função de bidimensional ela passa para tridimensional. E assim por diante. Se eu tiver 3 usinas hidrelétricas, a gente já não consegue visualizar através de um gráfico. A gente vai ter que usar algumas estratégias aí para conseguir realizar essa visualização. Então, o que eu vou fazer aqui? Uma pequena alteração no meu programa. Eu só vou plotar esse gráfico se o número de usinas hidrelétricas for igual a 1. Então, if num.he igual a 1, aí esses comandos aqui vão ser executados. Caso contrário, eu não vou fazer a plotagem. Então esse aqui também, né? Sempre tomando cuidado com o endentamento. E por último, esse aqui. Vamos lá. Vamos executar novamente. Opa. Faltou justamente esse indentamento aqui. Vamos lá. Opa. Pronto. Olha lá, a função de custo futuro foi plotada. Se eu tivesse 2 usinas hidrelétricas, essa plotagem não iria ser realizada mais. Mais à frente, a gente vai mostrar como realizar essa plotagem para o caso de 2 usinas hidrelétricas. Pois bem, agora a gente encerra o segundo segmento dessa aula 2 e no próximo segmento a gente vai fazer as modificações lá no problema de despacho para poder considerar, quando você está num determinado estágio, a função de custo futuro que foi produzida no estágio seguinte. Eu espero que você consiga acompanhar essa aula realmente digitando, implementando o programa no ambiente do Google Colab e reproduzindo exatamente o que a gente está mostrando e também, obviamente, inovando, né, e fazendo novos experimentos conforme for
o seu entendimento do conteúdo que está sendo mostrado.